O STF convocou uma sessão extraordinária para julgar uma ação sobre precatórios, após um pedido do ministro Luiz Fux. Agora é a Janaína Camelo que traz as informações para a gente. Oi, Janaína, bom dia para você. A data para essa análise ainda vai ser definida, é isso? Isso mesmo, Lívia. A data ainda vai ser decidida pelo presidente, do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso. E esse pedido de sessão extraordinária, pedida pelo ministro Luiz Fux, ainda não foi convocada. Ele pediu essa convocação. Ela vai acontecer numa sessão virtual, onde não há uma discussão, no plenário, obviamente, porque não há uma presença dos ministros. Eles apenas depositam os seus votos na sessão virtual, no sistema online do Supremo Tribunal Federal. Então, essa sessão ela vai julgar um pedido de liminar numa ação direta de inconstitucionalidade que foi apresentada contra alterações no regime constitucional de precatórios que foram feitas no Congresso Nacional aqui em 2021. Então, essa ação ela foi ajuizada pelo Conselho Federal de Ordem dos Advogados do Brasil, também pela Associação dos Magistrados Brasileiros e por 4 entidades que representam os servidores públicos. E aí um dos pontos questionados é principalmente a imposição do limite do pagamento desses precatórios no período entre 2022 e 2026, porque de acordo com o que foi alterado aqui no Congresso, os recursos para o pagamento nesse período ficaram limitados ao valor atualizado na despesa paga no exercício de 2016. Então, os precatórios, só lembrando, são dívidas de recursos do poder público, federal, estadual, municipal, em decisão definitiva judicial e que deve ser prevista no orçamento. Esse valor deve estar no orçamento. Então, o ministro Luiz Fux, ele justifica a análise dessa ação no plenário da Corte devido ao já adiantado trâmite da Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui no Congresso, Hoje a LDO ela vai ser apresentada, inclusive, na Comissão Mista de Orçamento, ainda hoje pelo relator Danilo Forte. Então, ele fala sobre o impacto do pagamento dos precatórios dessa forma, como foi alterada no Congresso, que está sendo discutido por aqui. E quem falou sobre esse assunto, inclusive, Lívia, foi o secretário de Tesouro, foi o Rogério Seron. Ele propôs algumas soluções. Ele disse o seguinte, que um julgamento no Supremo sobre os precatórios pode excluir os gastos das metas fiscais deste ano, se esse entendimento do STF for favorável. A gente, inclusive, separou um trechinho do que ele falou, do que ele explicou, do que poderia ser essa solução. Vamos ouvir. No nosso pleito ao pedido de segregação, pedindo para que o STF reforce o reconhecimento de precedentes de julgamentos anteriores, no qual o STF reconhece que os juros têm uma natureza autônoma em relação ao principal. Com isso, tendo esse reconhecimento, a gente faria uma segregação dos juros como não despesa primária, como despesa financeira, e aí provavelmente a gente conseguiria fazer a quitação e ficaria dentro justo, mas provavelmente ainda dentro da meta de primário. Não sendo que também tem a possibilidade do STF simplesmente falar, eu autorizo os pagamentos e não vou entrar na discussão de como computar esse registro, mas aí tem lá também um pedido de excluir dos limites, Se for este o caso, de fato, aí precisa excluir dos limites das metas, Porque, Lívia, o governo ele já prevê um déficit até o final deste ano de um pouco mais de 140 bilhões de reais. E aí o pagamento desses precatórios somaria, acrescentaria mais 95 bilhões de reais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele estava prevendo, a previsão era que essa questão toda fosse resolvida até o dia 15 de novembro, que já passou, que esse julgamento pudesse ter acontecido até o dia 15 de novembro. Então, há uma grande expectativa para o dia em que o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, pode colocar, divulgar a data para acontecer esse julgamento virtual, Lívia. Janaína Camelo, trazendo informações direto de Brasília para a gente. Bom trabalho para você. Roberto Mota, será que vai começar a discussão em torno dos precatórios, uma decisão que já havia sido anunciada, votada no Congresso Nacional em 2021, mas que agora volta à tona no STF? Mais crise à vista ou não? Ainda é cedo para a gente dizer, Lívia, mas eu acho que a gente não erra muito se disser que esse processo de ajuste entre os poderes ainda vai levar algum tempo. É um processo pelo qual outros países já passaram,
De vez em quando isso acontece nos Estados Unidos também. São 3 poderes independentes que têm que encontrar os seus limites, que têm que decidir de que maneira eles vão exercer a sua autoridade. É um processo. Eu vejo esses ajustes como uma coisa positiva.